A advocacia está diante de um novo modelo, que é a prospecção de clientes no universo digital. Todo mundo quer encontrar uma fórmula, um meio de tornar isso mais eficiente. Então, você já pensou, já considerou a importância de coletar, de tratar, de conhecer e analisar os dados a favor do crescimento do seu escritório? É sobre isso que nós vamos falar hoje aqui no primeiro episódio do Vossa Autoridade. Vossa Autoridade é um bate-papo descontraído sobre como afirmar a sua autoridade na internet como escritório de advocacia. Seja bem-vindo. Meu nome é Duéder Carvalho e hoje nós vamos falar então desse tema, que é a importância dos dados para o planejamento estratégico, o planejamento de marketing do escritório de advocacia. Para isso, eu trouxe aqui esse convidado especial. A autoridade de hoje é o Guilherme Tavares. O Guilherme é CEO do Grupo Tocato e ele também é mentor de startups que buscam exponencialidade, retenção de receita e também com profundo conhecimento de marketing e também conhecimento de dados. Há 22 anos entrega produtividade e eficiência operacional. Guilherme é casado com a Adriele, pai do Noah e do Theo. Guilherme, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Que legal sentar nessa mesa contigo, Duérer. Obrigado pelo convite para Carve também. Vai ser um prazer poder compartilhar com todo o teu público e com todos os ouvintes um pouquinho mais do meu conhecimento e daquilo que eu conheço e daquilo que eu entendo de marketing digital, focado para o marketing jurídico ou para qualquer outra frente do marketing. Conte comigo para esse bate-papo ser super rico. Eu espero terminar o bate-papo aqui levando conteúdo de qualidade para o seu público. Valeu, legal. Muito bom contar com esse convidado de peso aqui para hoje falar desse assunto incrível. E eu já vou começar indo direto ao ponto, uma pergunta que já vai ser importante logo para você que está começando a se inteirar sobre os dados no marketing digital, né, e na advocacia. Então, Guilherme, por que é tão importante planejar o marketing jurídico baseado em dados? Legal. Antes da gente responder sobre o marketing jurídico especificamente, eu quero dar um passo para trás e dizer que até pelo menos 5, 6 anos atrás, dificilmente a gente conseguia trazer análise de dados para marketing. As ações de marketing, as iniciativas de publicidade, seja elas em televisão, em outdoor, em penas ou qualquer outro modelo, a gente tinha uma dificuldade muito grande de entender a performance desse anúncio ou dessa ação, dessa atividade de marketing em termos de impacto e resultado. Com o advento da tecnologia e do marketing digital, as empresas começaram a entender cada vez mais quais eram os anúncios ou qual era a assertividade de cada anúncio que a gente colocava dentro do mundo digital, ou dentro da publicidade como um todo. Então, dados em marketing digital é uma temática extremamente nova, mas ao mesmo tempo é muito importante para que a gente consiga realmente entender qual é o resultado que eu alcanço diante de uma iniciativa que eu faço em termos de investimento para a divulgação do meu produto ou do meu serviço. Trazendo para o marketing jurídico, eu não tenho dúvidas de que a importância ela é a mesma. Se eu não consigo olhar para os dados, eu não consigo fazer gestão. Quem consegue gerir algo sem conseguir saber para onde eu estou indo ou como eu estou indo, né? Então, imagina você subindo um Monte Everest e falando, eu quero subir o Monte Everest. Tudo bem, você sabe origem e destino. Mas se você não sabe ou não planejou como você vai fazer durante o seu caminho, quais são os checkpoints que você precisa alcançar por dia, ou que tipo de caminhada você precisa fazer em termos de tempo, em termos de esforço, em termos até de clima e olhar para clima, olhar para a temperatura que está acontecendo naquele momento, você começa a ter uma escalada muito imprevisível. Você pode não chegar ao fim ou você pode chegar ao fim. Depende muito dos 50% do sim, 50% do não. Quando você planeja algo baseado em dados ou baseado naquilo que você consegue coletar de informação a respeito daquele seu objetivo, fica muito mais fácil você entender qual que é o caminho que você precisa executar ou quais são as etapas e os passos que você precisa executar para chegar no próximo checkpoint, no caso da escalada do Everest. E mais um ponto importante é que se você tem dados,
você consegue corrigir muito rápido. Então, mesmo que eu não esteja chegando no ponto alto que eu esperaria chegar naquele momento, que seria um checkpoint 2 ou 3, independente da nomenclatura, se eu entendo com dados, ou se eu estou planejando muito bem a minha caminhada e analisando muito bem aquilo que eu estou executando, eu consigo saber se eu vou levar um dia a mais, um dia a menos, se eu vou ter que caminhar um pouco, 1 hora a mais por dia para chegar no dia que eu tinha planejado no topo do Everest. Coisas nesse sentido são muito importantes analisando dados. Então, para o marketing jurídico, eu também acredito que seja bastante importante, bastante pertinente você avaliar dados e entender o quanto você está tendo de retorno sobre o investimento de marketing dentro de ações jurídicas que já são bem mais restritas, inclusive pela própria legislação. Mas os dados eles vão te alimentar muito sobre ajustes, sobre planejamentos e, acima de tudo, saber se você está realmente impactando o seu público, aquele público que você desenhou como público ideal. Ah, perfeito. Eu gosto também de conversar com analogias, igual você fez. E pensando nessa analogia de escalar o Monte Everest, eu vejo assim que nas pessoas que chegam para a Carve, por exemplo, né, que é a agência que eu faço a direção, sou fundador da Carve, e lá eu recebo várias pessoas que querem escalar o Monte Everest da advocacia, né, querem se tornar advogados milionários e cada vez mais a gente tem essa informação na internet de que é possível chegar até lá, até o topo do Everest, mas muitas pessoas se baseiam já nos resultados de alguém que conseguiu chegar ao topo sem olhar para o caminho até chegar lá. E realmente pensam que, então eu vou escalar e pronto. E vai sem justamente conhecer o caminho, sem saber como se preparar, o que esperar desse caminho, né, da construção, do planejamento do marketing e também da execução, né, o que esperar ao longo desse caminho de investimento em marketing, investimento em comercial, investimento em crescimento do time, de repente. E acaba observando essa necessidade enquanto as coisas estão acontecendo. Muitas vezes pode até se decepcionar, né? Nossa, eu achei que era só começar e chegar no topo, assim, facilmente, né? Então, tem muita gente que acaba se decepcionando e essa sua visão, eu acho que é bem isso mesmo, né? A pessoa, baseada em dados, conseguir enxergar com muito mais clareza, já antecipar muito do que vai acontecer e quando desviar a rota, saber, né? Ok, desviou a rota por causa disso, então vamos corrigir para cá e para lá. Uhum. Então, olhando assim, dessa forma, você acredita que é possível basear os dados em todas as etapas assim do planejamento, desde a escolha do nicho, por exemplo, o meu escritório atua em vários nichos da advocacia, mas eu quero me posicionar em um deles. Qual seria o melhor nicho, então, né? Vou escolher o nicho. Depois, quem é o melhor público-alvo dentro desse nicho? Quem eu vou mirar para ser o cliente ideal do escritório? E depois também, né? Depois que eu já tenho isso planejado, a retenção do cliente, aumentar a esteira de produtos, fazer um customer success, alguma coisa nesse sentido. Tudo isso dá para se basear em dados, na sua opinião? Sem dúvida nenhuma. O dado, ele é pertinente dentro de uma jornada de um planejamento de marketing, ou de um planejamento de venda, ou de retenção, ou de administrativo financeiro, pensando em faturamento e etc. Por toda a sua jornada, por todo o que a gente chama mais tecnicamente, de stream data, que é os dados permeando a jornada inteira, seja de um cliente, de um processo, ou seja até mesmo de uma iniciativa de marketing digital. Então, eu não tenho dúvidas de que dados, sim, é um tema super importante e passível de ser capturado, de ser analisado, para que você tenha insights e você realmente consiga tomar decisões mais assertivas em toda a tua jornada. Então, eu vou trazer um exemplo aqui, já que você está falando dos escritórios aí no seu cenário, com diversos tipos de frentes jurídicas. Às vezes eu sou um escritório que eu tenho ali 5, 6, 7 tipos de frentes jurídicas diferentes, mas eu tenho na minha grande maioria de clientes que eu absorvo no meu dia a dia, já na minha base, independente daquilo que eu vou atrair, clientes muito mais para 4 pilares desse meu direito do que para um quinto. Então, talvez um direito civil é mais forte, um direito trabalhista é mais forte, mas eu tenho lá um direito tributário que talvez não seja tão forte. E muitas vezes você olha para o seu portfólio e já quer lançar campanhas no mercado digital para que as 5 frentes buscam leads. Só que, na verdade, você não está nem estruturado ainda para poder trabalhar bem esse direito tributário, porque você não tem nem, talvez, cliente suficiente para poder
dizer que você tem casos de sucesso, ou para dizer que você tem expertise, credibilidade e notoriedade nessa frente. Então, olhar para dentro do próprio escritório de advocacia, eu acho que já é um primeiro passo para definir que tipo de portfólio ou que tipo de ações de marketing eu quero colocar no mercado, pensando sempre em cápsulas, em testes, né? O marketing digital, graças à análise de dados e à performance, ele é baseado muito em teste. Então, você testa o tempo inteiro, você avalia o tempo inteiro, você verifica o tempo inteiro, né? A gente brinca na metodologia de teste A/B ou teste AB, porque realmente é o tempo inteiro avaliando qual tipo de campanha converte mais, qual tipo de logo converte mais, qual tipo de cor converte mais. Se eu coloco um botão para chamar aquele cliente para uma conversão em laranja ou em verde, tudo isso são testes que a gente faz ali para pensar em growth, né? Para pensar em crescimento de receita para marketing digital. Então, eu não tenho dúvidas que analisar os dados de dentro da empresa, de dentro do escritório primeiro, é o primeiro grande passo. Deixa eu ver, então, quais são os meus portfólios de serviço, ou quais são as frentes do direito que eu tenho maior expertise, que eu consigo gerar conteúdo de qualidade. E quem sabe aí sim, eu analisando esse primeiro dado, eu já tomo uma frente de fazer investimentos de marketing digital focado naquilo que eu realmente vou conseguir entregar de conteúdo, de qualidade, de atendimento ao meu cliente, de casos de sucesso e etc. Então, a gente está falando lá do início ainda de decisão de qual produto eu vou pôr para rodar. Quando a gente passa já até para venda, inclusive, a gente está em outro cenário onde dado é muito importante, porque é muito bonito a gente colocar campanhas no ar, é muito bonito ter um e-book, é muito bonito participar de webinars, participar de discussões para gerar leads, né, para gerar potenciais clientes, mas também é muito importante você ter uma boa estruturação de venda, né? Você entender que o cliente que está gerando, que foi gerado pelo marketing digital, que levantou a mão, que tem interesse em continuar a conversa, ele é um dado que você também precisa acompanhar durante todo o seu funil de venda, né, do seu funil comercial, para você entender aonde é que você está errando, para você ajustar tudo isso para que você converta mais e seja mais assertivo. Então, eu não tenho dúvidas de que o dado ele é muito importante para tomada de decisão, para realinhamento de caminho, para decisão sobre que tipo de público eu quero, que tipo de serviço eu coloco, e até para você analisar a concorrência. Às vezes, você tem 5 produtos, 5 linhas de direito, como eu falei aqui no início do meu exemplo, que são extremamente fortes dentro do seu mercado. Mas por que não fazer uma análise de mercado e entender aonde não tem ninguém atuando digitalmente? E ao invés de eu divulgar 5, eu vou divulgar aquela que talvez pode nem ser tão a minha fortaleza em termos de serviço, mas que eu estou vendo que é um gap muito grande no mercado digital. E eu posso gerar lead, atrair clientes através dessa análise de dados, pensando também em como colocar meu portfólio para ser vendido. Então, em toda a jornada de um produto, toda a jornada de um cliente, toda a jornada de receita, o dado é pertinente. Basta olhar para a gente. A gente é dado desde que a gente está na barriga da nossa mãe. A gente é contado em semana, a gente é contado em meses, depois a gente é contado em anos, em altura, em peso. Então, dado sempre é algo importante na nossa vida. A gente está num universo de dados, né? Então, eu não tenho dúvidas de que esse universo ele impacta em todas as nossas esferas, inclusive quando a gente pensa na esfera de venda comercial, de geração de receita para uma empresa. Ah, ótimo. Concordo plenamente, claro, né? Eu vejo muito disso também no dia a dia da Carve. E eu sinto assim, quando um escritório já tem uma consciência melhor sobre olhar para si mesmo, olhar para a carteira de cliente que já foi construída no orgânico, né? Já veio por indicações, networking, e agora o escritório já quer expandir e ir para o digital. Esse escritório que tem essa consciência, normalmente ele conhece bem o cliente dele e ele já chega com uma ideia muito mais bem informada. Ó, meu cliente normalmente ele tem essas características, então ele tem esse comportamento, ele tem esse medo, esse desejo, vou buscar mais clientes como esse. E é perfeito, o resultado é muito mais eficiente do que quem não tem esse dado, não tem esse conhecimento sobre a sua própria carteira. Então, eu vejo assim que tem muita diferença, né, de quem tem esse conhecimento interno, como você citou. Mas também tem aquele cenário em que o escritório está começando agora, ou então é muito pequeno, tem uma carteira muito pequena, né? E precisa do digital para crescer, para expandir, ou para começar do zero, muitas vezes. E eu vejo que nesse momento muita gente fica perdida. Tipo, beleza, eu até entendo que é necessário reunir dados, reunir essas informações para ter um planejamento mais consciente, mais eficaz. Só que poxa, eu não tenho uma carteira, né? Eu não tenho clientes ainda, não sei muito bem qual é o medo do meu cliente, o desejo dele para eu ser mais assertivo. Seria, assim, como eu faço, né? Então, essa é a principal dúvida, assim, das pessoas que têm menos dados reunidos.
Até poderia trazer aqui 2 cenários. Vamos te propor isso, né? Te propor para você dar uma direção para desses 2 cenários. O cenário 1, então, é esse escritório pequeno, de 1 ou 2 sócios, que ainda não tem muito tempo de mercado, uma equipe enxuta, quem sabe. E um outro cenário de um escritório maior, que já tem, né, quem sabe, mais de uma década de carteira de clientes, já tem vários sócios, e que já tem um pouco mais de consciência. Teria muita diferença entre um e outro, na sua opinião? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que para o primeiro cenário, que você tem um escritório iniciante, com 1 ou 2 sócios que potencialmente se formaram há pouco, estão começando a sua vida profissional, praticamente dentro do seu escritório, eu acho que o primeiro desafio que eu daria para eles para entender dados é buscar os nãos. Né? Muitas vezes as pessoas querem ser assertivas na primeira fórmula. E isso é algo muito visível hoje, porque se a gente navega 5 minutos no Instagram, a gente vai ser impactado por pelo menos 5, 6 anúncios que vendem fórmulas mágicas de crescimento. Então, todo mundo acha que se eu sigo uma fórmula mágica de crescimento, ou se eu não sigo, mas eu quero crescer, eu vou fazer a primeira coisa e aquilo vai estourar e eu vou me tornar milionário, influenciador, vou andar de Porsche, que é o que a gente vê aí quando tem anúncios desse tipo na internet. Mas a primeira dica que eu daria para esse escritório, então, é tentar buscar os nãos. Porque quando a gente sabe os nãos, ou pelo menos quando eu tenho certeza dos meus nãos, fica mais fácil a gente testar os potenciais sims, as hipóteses dos sims. Então, se eu tenho, por exemplo, dentro do mesmo cenário que eu trouxe lá atrás, de 5 tipos de direito, né? Tributário e fiscal, e entre civil, entre outros, vamos supor que a gente tenha 5 hoje só no mercado, trazendo nesse cenário. Se eu, como profissional, sei que eu não sou bom no direito civil, e eu sei que eu não sou bom no direito tributário, e o meu sócio também não é bom em algum outro tipo de direito, para que eu vou tentar fazer algum tipo de campanha para atrair esse tipo de cliente se eu não vou conseguir dar qualidade de atendimento? Então, se eu já sei os meus nãos, fica mais fácil eu testar os meus sims, e aí depois que eu estou testando os meus sims, eu avalio os dados que estão vindo para poder dar mais fine tuning, que a gente chama, que é um ajuste final ali, para que aquilo realmente comece a rodar e eu consiga fazer com que o meu escritório cresça de maneira potencial, exponencial, mas também que cresça de acordo com aquilo que eu sei que eu consigo entregar de qualidade. Porque também é muito fácil a gente gerar lead hoje na internet, mas é muito difícil converter e muito difícil reter nesse cenário. E por que eu falo que é fácil gerar lead na internet? E talvez isso possa ser até uma provocação que as pessoas venham te trazer depois. Porque as pessoas estão ansiosas hoje por qualidade de conteúdo. Se você faz um conteúdo de qualidade, você gera lead. Né? O que acontece muito hoje é as pessoas não tendo tempo de fazer conteúdo de qualidade ou não tendo conhecimento suficiente para fazer conteúdo de qualidade. Então, quando você sabe os seus nãos e sabe no que você é bom, você automaticamente já gera um conteúdo diferencial do que tem no mercado. Automaticamente, quando você gera um conteúdo diferencial do mercado, você tem capacidade de gerar mais leads. Se esses leads vão ser leads que vão ser convertidos e depois vão ser retidos, é uma outra história, porque daí a gente já está falando de uma outra fase da jornada desse cliente e não da fase de prospecção em si. Então, a primeira dica que eu dou para esse escritório iniciante é: busque os seus nãos. E a segunda dica que eu dou para eles é teste. Faça teste A, faça teste B, faça teste C, avalie o D, mas tudo para o mesmo tipo de direito. Não fique tentando fazer, vou fazer um teste A para o direito civil e um teste B para o direito tributário. Não, pense, vou fazer testes para direito civil. Vou atrair clientes e leads que queiram que tenham esse tipo de dor ou essa necessidade. E aí, ali dentro desse contexto, você avalia teste B, teste A, teste C, inúmeros testes para você ver quais são os tipos de campanha que estão realmente trazendo resultado de acordo com o seu cliente ideal e, consequentemente, maior conversão. Né? Então, eu acho que esse também é um ponto que vale a pena para o escritório pequeno avaliar. Já o escritório grande, eu acho que ele tem um desafio um pouco diferente. Ele tem um desafio muito mais, no meu ponto de vista, de aculturar internamente de que geração de lead funciona. Né? O escritório grande, ele só cresceu porque ele recebeu potencialmente muitas indicações, então ele tem um networking bom, os sócios têm um networking bom de conexões, e também potencialmente os casos de sucesso, de casos ganhos, né, que eles tiveram na história deles, também foram atrativos para novos clientes. Então, no meu ponto de vista, o grande desafio de um escritório grande talvez não seja nem só em gerar lead, mas seja um passo atrás, seja em aculturar
as pessoas que estão ali dentro de que inbound marketing ou marketing digital é uma boa frente de geração de leads. Porque, na sua grande maioria, essas pessoas não acreditam nisso. Porque deu certo o negócio deles fazendo o que a gente chama de outbound, que é eu procurar o cliente me procurar por indicação. É um modelo que funciona e ele não deve ser evitado, né? Principalmente em empresas mais maduras. Ele tem que caminhar junto. Inbound marketing com outbound marketing tem que caminhar junto em empresas mais maduras. Então, o primeiro ponto que eu acho que eles precisam avaliar e entender é cultura. A cultura, se todo mundo entender que é um caminho que faz sentido, todos os sócios comprarem a ideia, fica mais fácil você seguir com um projeto de marketing digital para esses escritórios. Sequencialmente, é o que eu falei lá atrás. Se você tem 5 serviços e quer investir em 5 serviços, você vai concorrer com você mesmo praticamente na hora de fazer as divulgações. Então, eu acho que o primeiro passo é tentar elencar qual é o tipo de serviço prioridade que eu vou começar a fazer testes para entender quem é o público que eu estou atraindo hoje, porque por mais que a empresa não tenha uma presença digital forte ou um escritório não tenha uma presença digital forte no mercado, a hora que você começa a se expor, você começa a atrair um tipo de público, que pode ser o seu ou não pode ser o seu. Então, quando você começa fazendo testes, você começa a avaliar se você realmente está atraindo aquele público que realmente vai converter contigo. Às vezes, você está atraindo um público que não vai converter. Você tem que mudar o seu teste, mudar o seu plano, trazer a Carve para perto para poder reestruturar esse seu direcionamento, a linha editorial, o conteúdo, entender as personas que a gente chama no marketing digital, que são os meus clientes foco, né? Ou quem são as pessoas, o perfil da pessoa que eu gostaria de atrair, se for para CPF, se for para o CNPJ, qual que é o perfil de empresa que eu quero atrair para o meu escritório. Então, esse seria o segundo ponto que eu acho que valeria a pena ser trabalhado dentro de uma empresa grande. E, por fim, para a empresa grande, trabalhar a retenção. Como eu falei ali há pouco, atrair lead é algo fácil, porque se você gera conteúdo de qualidade, você vai atrair como consequência. Vender não é fácil. E reter não é fácil. Vender, em sua grande maioria, é o próximo desafio de quem está fazendo uma boa estratégia de marketing digital. Porque você começa a gerar lead, mas você não tem time de vendas no escritório jurídico normalmente. Quem faz a venda é o próprio advogado, o próprio sócio, né? Os donos fazem a venda. E esse público precisa entender que o modelo de venda mudou também. Não é mais, eu não compro mais de quem eu sou amigo. Eu compro mais agora de quem vai me trazer o resultado mais rápido, de quem vai solucionar a minha dor com muito mais velocidade e agilidade, porque isso tem impacto no meu negócio. A amizade, ela é importante, mas ela não é mais o principal item de decisão como era na geração dos nossos pais, como era até com a gente mesmo 10 anos atrás. Então, eu acho que um desafio que esses escritórios grandes também precisam começar a pensar em estruturar é trabalhar com times de venda, ter realmente vendedores que sejam capazes de fazer processos de vendas com metodologias do tipo spin selling e outros tipos de métodos que existem hoje no mercado, e também trabalhar a retenção. Garantir que teu cliente permaneça na sua base é um desafio tão grande quanto atrair um novo cliente. Só que um cliente que fez o seu processo de prospecção e não fechou contigo, ele não sai falando mal. Um cliente que entrou na sua carteira, virou cliente e saiu, esse cliente fala mal para 10 pessoas, que no mundo digital você potencializa isso bastante com Reclame Aqui ou com outras ferramentas de exposição que existem aí, seja o LinkedIn, seja o Instagram. Então, eu tomaria muito cuidado com essas duas próximas frentes aí, que é como eu faço o processo de conversão, de venda realmente profissional e como eu trabalho também meu processo de retenção, de sucesso do cliente de maneira mais profissional, visto que o escritório já está mais estruturado pelo cenário que você trouxe. Guilherme, é nessas horas que a gente vê o quanto a pessoa é especialista e a autoridade mesmo para falar, né? O Guilherme não é do marketing jurídico especificamente, mas cada coisa que ele falou aqui, eu estava assim pensando, exatamente isso. É isso que eu vejo na agência, né? Quando eu converso com escritórios pequenos, quando eu converso com escritórios grandes. Exatamente isso, assim. Para os escritórios pequenos, tem um peso muito grande essa informação que está tão presente na internet hoje em dia com os mentores, vendendo cursos de marketing, especialmente, né? Fazendo promessas, assim, muitas vezes... eu acho muito até irresponsável. De alguns pontos de vista, assim, podem ser diferentes, mas tem muita gente falando uma mensagem que dá a entender que é simplesmente fazer o marketing e ficar milionário. Tipo, ficar milionário é uma consequência do marketing, mas...
calma, né? Tipo, tem tudo isso que o Guilherme falou aqui agora tem nesse caminho. Então, os escritórios pequenos muitas vezes chegam com essa ideia lá na Carve, assim, tipo, então, quero começar aqui a fazer os anúncios, começar o marketing. Ainda, né, não tenho uma ideia bem formada sobre o nicho que eu vou atuar, o público-alvo e tal, mas a expectativa dele já é de um resultado gigantesco, assim, em pouco tempo. E sendo que, né, tudo isso que você falou é necessário, assim, fazer vários testes, conhecer os seus nãos, saber as suas limitações e fazer muito, muito teste mesmo. Se você não tem essa base de informações, todos esses dados já reunidos, né, de um conhecimento dos seus clientes, né, do seu público-alvo, assim, do que você conhece na prática, o que é o real medo deles, o real desejo deles, você vai ficar muito dependente de vários testes, porque você vai ter que conhecer. Será que é esse medo? Né? Daqui a pouco a gente até vai falar disso, mas tem o dado que é mais voltado assim para o sentimento, né? A intuição do dono da empresa, dono do escritório, e tem o dado também que é o dado real, que você pesquisou, você analisou, comparou e tudo mais. Então, muitas vezes, quem não tem o dado real começa com um dado mais de intuição e você vai validar esse dado fazendo os testes. Então, é bem por esse caminho mesmo. E já os escritórios grandes e os escritórios pequenos também passam por essa dificuldade do setor comercial. Né? Eu acho que especialmente escritório pequeno, que muitas vezes concentra tudo no advogado. Às vezes é um advogado só, ou 2 advogados, né, sócios, com uma equipe pequena. E todas as atividades ali dentro do escritório se concentram em 1 ou 2 pessoas e acaba ficando muito, assim, superficial, né? Tipo, beleza, eu vou fazer os atendimentos, vou fazer as vendas, só que eu não tenho um conhecimento profundo sobre vendas, então obviamente, eu não vou conseguir vender tudo que eu poderia vender se eu tivesse um time de vendas, ou um vendedor, pelo menos, especializado. Isso serve muito para escritórios pequenos e, obviamente, para escritórios grandes também. Para os escritórios grandes, eu ainda estava pensando aqui enquanto você falava, que esse conhecimento que ele já tem, né, da carteira formada dele, é fundamental para atrair novos clientes, né? Como você falou, né? Ele vai reunir esses dados olhando para a própria carteira. Ele pode até levantar lá, pegar os contratos antigos e fazer um levantamento de dados, né? Olha, quantos homens, quantas mulheres, quantas empresas. Nas conversas que eu tive com eles, eles sempre levantavam mais esse medo, mais esse desejo, eles querem mais isso. Você vai identificar que, às vezes, para o cliente, um exemplo, assim, um cliente que vai entrar com uma ação de indenização, para ele não é a indenização, mas sim a vingança, por exemplo, contra alguém que cometeu um dano moral contra ele, sabe? Então, às vezes você pensa que, eu vou comunicar com o meu cliente sobre o desejo dele receber uma indenização. Às vezes não é o desejo de receber indenização, às vezes o desejo dele é, tipo, eu quero colocar aquela empresa no processo para ela ver que eu fui lesado e eu também quero, sabe, tipo, bater contra, assim. Então, um escritório grande tem muito mais dados nesse sentido. E as ferramentas de anúncios podem utilizar esses dados de uma forma que vai tornar-se muito exponencial esse alcance de novos clientes. Se você tem uma lista de clientes, além de você poder também reter esses clientes com base nos dados, como o Guilherme falou, você pode usar essa lista para criar, por exemplo, criar público semelhante no Meta Ads e buscar novos clientes parecidos com essas pessoas que você já tem na sua base. Ou então já ter esses dados para você ser bem mais assertivo. Até mesmo fazer marketing para a sua base de clientes. Eu acho muito legal essa ideia, né? De você, que é um escritório grande, que já tem vários clientes na sua base. Às vezes você já tem clientes antigos que ainda confiam em você, mas não estão buscando mais você por... faz muito tempo que a gente não se fala, ou então acho que esse advogado não atua nessa área e quando atua. Então é interessante você também anunciar para a sua base de clientes, como você tem uma base grande. Quem sabe você pode vender mais produtos para os clientes que já confiam em você. E é muito mais fácil vender para quem já confia do que conquistar um cliente novo, né, na internet. Então, olha, super assertivo, assim, foi na mosca em cada uma dos conselhos que você deu. Eu só fiquei aqui pensando, nossa, que incrível, assim, né? Que é exatamente isso que você falou. Tem um outro assunto também, voltado para os dados, que eu acho importantíssimo, e que muitos advogados ficam preocupados quando pensam no marketing, que é a questão da ética. Né? A OAB, ela traz várias normas éticas em relação ao marketing digital. Até 2021 não tinha ainda o provimento 205, né, que abriu um pouco mais o leque de opções, foi mais objetivo em alguns pontos. Então, gera um medo, assim, em muita gente, né? Até onde eu posso ir? O que eu posso fazer? A questão ética é
muito forte, assim, acaba engessando muita gente. Mas além da ética no marketing de forma geral, também existe a ética na captação de dados, tratamento, né? A LGPD tá aí, né? Então, todo mundo tem que não só ler a lei, mas entender ela, aplicar. E, então, em relação a essa questão da ética no marketing e também na captação dos dados, quais considerações, então, você acha que devem ser observadas pelo escritório de advocacia? Legal. Esse é um tema tão importante que eu vou te pedir permissão para, ao invés de ficar olhando para ti, olhar direto para o teu público. Por favor, Tá? fica à Vou vontade. falar com você aqui agora, visto que a gente está trocando uma ideia aqui, tentando trazer conteúdo de qualidade para que vocês amadureçam e entendam cada vez mais sobre a importância do marketing digital para a empresa de vocês. Vou fazer um paralelo antes de trazer o meu racional. O paralelo é o seguinte: imagina São Paulo, 10, 15 anos atrás, a poluição visual que a gente vivia de outdoor, de empena, de propagandas e publicidades expostas em prédios, em ruas, em placas. As cidades eram sujas. São Paulo era uma cidade muito suja, muito poluída visualmente, né? E precisou vir uma lei, seja ela de esfera federal, de esfera municipal, independente, para limpar as cidades e começar a colocar legislação, começar a colocar limites dentro dessa comunicação que era poluída numa cidade. O mundo digital está vivendo isso. Hoje, a gente vive uma imensidão de anúncios, uma imensidão de ofertas, uma imensidão de e-books e material rico, uma imensidão de soluções. E tudo isso sempre muito sem uma legislação de captura que a gente chama de contrato social. Eu te dou os meus dados, né? Eu te dou o meu nome, meu e-mail, eu te dou o meu contato telefônico e, em contrapartida, você me dá um e-book que soluciona aquilo que eu estou buscando de dor. A Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que vem oriunda da GPDR europeia, ela vem muito nesse mesmo cenário que eu trouxe lá atrás, de tentar colocar uma lei, de tentar colocar uma regra, de tentar colocar alguns limites para o mundo digital. Porque hoje realmente virou uma prostituição, desculpa, e me permite usar essa palavra, mas porque realmente virou uma prostituição a captura de dados. Hoje menos, né? Porque já pelo menos há 2 anos a gente vem tem um impacto muito grande da GPDR no Brasil, pelo menos no último ano da LGPD, a gente tem muito mais controle daquilo que está sendo capturado da gente de informação, ou pelo menos eu tenho muito mais acesso a uma área de DPO, de DPO, por exemplo, para solicitar que o meu dado não seja mais tratado ou seja excluído da base de dados de uma empresa. Mas antigamente, eles capturavam, faziam o que quisessem com o seu dado, vendia a sua informação, vendia o que ele coletava de você para outras empresas, e essa outra empresa utilizava sem a menor ética, sem o menor pudor a tua informação. E aí agora eu vou voltar para ti, porque acho que o assunto também pode jogar para o seu lado, visto a tua formação acadêmica também em Direito, então eu acho que você vai poder contribuir bastante com o assunto também. Então eu acho que a ética ela é um pilar extremamente essencial para a gente colocar nessa mesa de discussão, porque também não faz sentido você querer capturar uma informação do Guilherme, especificamente pensando que ele pode ser o seu cliente, se essa informação ela não vai ser pertinente para você tomar uma decisão se você é o seu cliente ou não. Então eu vou te dar um exemplo simples. Às vezes você está lá querendo vender um carro para o Guilherme. Faz sentido, ao querer vender um carro para o Guilherme, saber se eu gosto de comer maracujá ou banana, por exemplo, no meu café da manhã? Não faz sentido. Inicialmente não faz sentido. Você pode até depois querer achar uma justificativa para isso. Mas tem muita gente querendo coletar esse dado para querer me vender um carro. Por quê? Porque disseram um dia que dado era o novo petróleo. Então, se dado é o novo petróleo, o novo ativo das empresas, deixa eu coletar tudo. O que eu puder pôr aqui no meu formulário, eu vou colocar. O formulário vai ficar quilométrico, as pessoas vão preencher e eu vou ficar satisfeito com tanta informação que eu tenho desse cliente. Mas será que eu preciso disso tudo? O que eu estou fazendo com essa informação? Será que ela é pertinente? Será que está sendo até ético eu querer coletar tudo isso, visto que eu não vou utilizar? Isso aqui vai ficar só num banco de dados parado e ninguém vai nunca nem tocar nessa informação, nesse dado, para tomar qualquer tipo de decisão? Então, eu acho que a gente parte desse pilar. Parte do pilar primeiro de eu preciso entender se o dado vai ter impacto na minha decisão de trazer o Guilherme como cliente ou não. Se o dado não tem impacto, eu já acho que eticamente a gente já não precisaria trazer essa informação, porque é uma exposição a mais, é um dado sensível, dependendo do que você está trazendo, e que se vazar, você pode ser multado fortemente pela Lei Geral de Proteção de Dados que existe no Brasil hoje. O segundo ponto é, se eu estou capturando,
Deixe claro o motivo pelo qual você está capturando, né? Então, seja transparente com o teu cliente. Eu vejo muito hoje na internet as pessoas colocando quilômetros e quilômetros de parágrafos do direito para justificar o porquê que eu estou capturando, né, a sua informação. Eu acho que as pessoas precisavam ser mais simplistas. Eu entendo que é necessário a gente divulgar, colocar todo o respaldo jurídico por trás de uma captura de uma informação, que a própria LGPD exige que os sites tenham isso, né? O opt-in, que é o que eu concordo, que você utilize meus dados, mas eu acho que a gente precisa ser mais transparente com o consumidor. Eu preciso ser mais claro com o Duério e falar assim, Duério, eu preciso do seu nome completo para eu usar nisso, nisso e naquilo. Ou eu preciso do teu CPF, porque o seu CPF é o centro disso, disso, daquilo dentro do meu CRM, sabe? Então, eu acho que se a gente for mais transparente, a gente passa a ser ético e a gente também joga para o outro lado o compartilhar da decisão de eu vou dividir contigo porque eu acredito que você vai usar o meu dado para esse fim que você está me trazendo. Então, eu sei que tem muito mais discussão, com muito mais profundidade jurídica dentro desse tema. Eu acho que a Lei Geral de Proteção de Dados ainda vai mudar muito no Brasil e a GPDR vai mudar muito ainda na Europa, porque o consumo na internet está mudando bastante. A gente antes, por exemplo, tinha dentro dos nossos provedores de internet um Google Chrome, um Safari, um Internet Explorer, a gente tinha os cookies liberados. Então, qualquer um poderia ir lá e ler o cookie. Hoje, as próprias plataformas, os próprios fabricantes já estão trabalhando em maneiras de trazer mais privacidade dentro disso. Isso vai ter que mudar na Lei Geral de Proteção de Dados, na GPDR, porque a partir do momento que o software não permite mais que você capture aquilo, para que eu preciso ter um parágrafo na lei falando para eu não capturar ou para eu capturar, se quando capturar deixar transparente por que eu estou capturando? Né? Então, eu acho que tem muitos movimentos que a tecnologia está fazendo para poder melhorar a privacidade do dado das pessoas, principalmente para o CPF, né, para a pessoa física, e que ainda vai ter muito impacto na Lei Geral de Proteção de Dados. Mas, em resumo, trazendo a sua pergunta de volta à tona, eu acho que a camada ética ela precisa ser muito acompanhada da transparência para você poder falar, estou capturando um dado, realmente vou utilizar esse dado para isso, e o seu cliente ou o seu prospect ter clareza do porquê que ele está entregando aquele dado para você. Concordo totalmente. O primeiro exemplo que você trouxe lá da cidade de São Paulo, da questão da poluição visual, deixa assim, traz a visão, né, sobre isso, assim, quando a gente consegue visualizar muito melhor o que acontece hoje em relação aos dados no digital. E quando nós olhamos para nós mesmos como consumidores de conteúdo na internet, a gente pensa, poxa, não é legal mesmo preencher um formulário enorme. Tipo, eu só queria conhecer o conteúdo desse e-book, mas por que eu tenho que falar aqui do meu tipo sanguíneo? Uhum. Tipo, gente, umas coisas assim que não faz sentido. E todo mundo já tá, assim, de uma certa forma, cansado ou então evita distribuir dados, né? As pessoas agora, com a LGPD, enfim, né? As pessoas estão tomando mais consciência sobre a distribuição dos dados, conceder os dados. Agora que a maioria dos sites já estão mais preparados para isso também, né? E pedem o consentimento para baixar os cookies e tudo mais, as pessoas estão parando para pensar, olha, nossa, verdade, por que eu tenho que aceitar isso aqui então? Eu tenho que aceitar porque eu estou compartilhando dados. Antes as pessoas compartilhavam dados sem nem saber que estavam compartilhando, né? Então hoje essa consciência maior sobre compartilhar dados faz com que as pessoas pensem sobre isso e a maioria das vezes elas evitam compartilhar tantos dados. Por quê? Justamente, enquanto não tem uma cultura mais responsável, o que as pessoas vão fazer com esses dados é incontrolável, né? Eu estou fornecendo dados aqui além do que eu acho que é necessário e por quê, né? Até onde vai? Por que ele precisa disso? Realmente, eu acho também que nós que vamos fornecer os dados, assim, eu vou confiar muito mais numa empresa que faça exatamente isso que você sugeriu, de ser bem transparente e falar, eu preciso desse dado específico para essa função específica. Você entende que é necessário ter? Aí a pessoa, realmente entendo. Então, se é para isso, eu concordo. Eu, particularmente, do Éder, eu normalmente aceito fornecer meus dados quando eu vejo essa clareza, né? Especialmente quando a gente baixa aplicativos, né? Fala, vai precisar de acesso à câmera, acesso à agenda. Aí, se explica por que eu vejo que faz sentido com a função daquele aplicativo, eu autorizo. Senão, eu nem autorizo. Falo, mas é um aplicativo de tal função. Por que precisa ser
acessar minha câmera? Se eu acho que não, entendeu? Então, é bem esse caminho mesmo, ser bem transparente, porque a ética, eu acho que ela tá nesse caminho, nesse lado. Tem um ponto, até antes, acho que você ia emendar uma pergunta, mas deixa eu te atrapalhar um pouco. Tem um ponto que eu também acho super pertinente sobre esse tema, que eu esqueci de falar na minha resposta, que é sobre a governança. A minha resposta foi muito sobre da porta para fora, né? Sobre a vitrine, sobre o que eu estou coletando para o cliente, transparência, etc. Mas também, se eu não tiver uma boa governança desses dados dentro da minha empresa, eu estou muito passível de furar toda aquela regra que uma LGPD exige que eu tenha de gestão, de controle, de tratativas, né, de tratamento desses dados como um todo. E eu sou passível, inclusive, de multas tão grandes quanto uma multa de captura de dados de uma maneira errada, né, inclusive de vazamento de informação. Então, cuidem da governança quando esse dado está dentro da sua empresa, porque talvez aí seja o lugar mais crítico para um vazamento e potencialmente uma multa e, sequencialmente, talvez até levando a empresa à falência, porque as multas são extremamente estratosféricas hoje no Brasil. É verdade. Isso aí, gente. Sigam esse conselho, coletem dados, façam análise, usem isso a favor da empresa, né? Mas de uma forma que seja responsável, ética. É bem esse caminho mesmo, para justamente que isso seja só positivo para o escritório de advocacia, de forma nenhuma negativa. E sim, eu vou puxar mais uma pergunta aqui, agora olhando para o futuro, então, né? Nós passamos aqui desde a construção, desde a importância dos dados, como seria um passo a passo para colocar isso dentro do escritório, e olhando para o futuro agora, como você vê a utilização dos dados para o planejamento estratégico para os escritórios de advocacia? Legal. Falando de futuro de dados de tecnologia, eu não consigo fugir de inteligência artificial. É verdade. Né? Ainda mais que é um tema super em voga que a gente ouve e lê bastante hoje, tá? Eu acredito que inteligência artificial, que hoje a gente enxerga no mundo como produto, do tipo ChatGPT e entre outros, a gente vai começar a enxergar isso ser mais dissolvido, mais diluído. Isso vai fazer mais parte do nosso dia a dia, sem que a gente nem perceba que existe uma inteligência artificial por trás. Exemplo disso são as Alexas, as assistentes que a gente tem em celular e etc. Então, hoje eu enxergo produto de inteligência artificial, mas nos próximos 2, 3 anos isso a gente não vai enxergar mais. Já fica até como spoiler do que eu penso sobre o futuro da inteligência artificial aí a respeito dessa temática na tecnologia. Mas trazendo para a sua pergunta, eu acho que se um escritório quer realmente sobreviver ao que a gente está vivendo de transformação digital dentro do mundo do direito, e outras indústrias já viveram essa transformação, por exemplo, a tecnologia já viveu isso, o mercado imobiliário está vivendo isso nesse mesmo momento que o cenário do direito, da advocacia. Se vocês querem sobreviver à transição da transformação digital que está acontecendo no mercado de vocês, olhem para os dados. Se você ainda não tem dados, comece a coletar dados. Se você não começou a coletar dados, comece a gerar dados fazendo seus testes, tá? Então, dados vão sim ter bastante pertinência. Pensando em planejamento estratégico, pensando em planejamento de marketing, que foi onde você acabou caindo com mais profundidade na sua pergunta. Você só consegue ser assertivo hoje e entender um marketing de performance, que é um marketing baseado em resultado. E quando eu falo de resultado de marketing, estou falando de resultado de receita. Trazer dinheiro para a minha mesa, eu não estou falando de métricas de vaidade, do tipo, eu fiz uma campanha que gerou 4.000 visualizações, que gerou 3.000 likes e 30 compartilhamentos. Tá, mas quanto gerou de resultado? Quantos clientes vieram? Quanto de receita isso gerou para você? Sabe, é sobre essa receita que eu estou falando quando a gente olha para marketing de performance. Não é sobre as métricas de vaidade. O dado ele é super pertinente, porque se você quiser fazer um planejamento de marketing, onde você vai tentar entender aonde você vai colocar a sua verba, o seu budget de marketing, que geralmente é restrito e tem que ser restrito, você não pode falar assim, tenho dinheiro a rodo, vou sair distribuindo e fazendo de tudo, porque isso não é algo real em empresa nenhuma, não é? Você precisa entender como que você vai trabalhar a economia disso. E já dizia um professor meu da época da universidade, de 15 anos atrás, que economia não é você economizar dinheiro, é você fazer bem uso daquilo que é escasso.
ou que é limitado, como o dinheiro. Então, os dados eles são extremamente importantes para você tentar estruturar melhor o seu budget de marketing, o seu planejamento de marketing e também para tudo aquilo que a gente falou aqui atrás, que é entender o seu perfil ideal de cliente, tentar entender que tipo de campanha que está trazendo mais resultado. Às vezes é utilizar o Meta, às vezes é utilizar o Google, às vezes é utilizar outra forma de para chegar no seu cliente, como uma mensagem de WhatsApp, né? Então, tem outras frentes aí que você também pode, através de testes, avaliar se traz resultado, para que num planejamento de marketing você tenha base ou embasamento de dados, e não só embasamento em feeling, como você também falou lá atrás, sobre o dado do sentimento, né? Do que uma pessoa que tem experiência na área pensa a respeito da tendência desse mercado, ou de como atender esse mercado. Os dados não mentem. Geralmente, os sentimentos ou o instinto mente. Ou ele é passível de não ser assertivo, ou de não trazer tanta assertividade. Então, eu olharia mais para os dados do que para o feeling. Mas eu não deixo o feeling de lado. Porque, às vezes, o feeling pode te fazer ter perguntas que o dado não está te fazendo ter essa ótica. E aí, com o feeling, você consegue trazer novas perguntas, analisar novos dados e dar profundidade na sua análise como um todo. Fazer testes, né, tudo. Sem Eu dúvida. acho que realmente tem que andar de mãos dadas mesmo. E então, de acordo com a perspectiva do Guilherme, gente, dê muita importância para os dados e para justamente, se você está em busca desse marketing de performance, comece a coletar os dados, tratar os dados e trazer isso para o planejamento, tanto do marketing quanto da gestão do escritório de forma total, né? O marketing a gente está dando esse foco agora, mas eu acho que isso se aplica para todo o planejamento de crescimento do escritório. Então, agora eu quero entrar num outro momento do nosso podcast, para um jogo de ping-pong com o Guilherme. E aqui funciona assim: nesse jogo de ping-pong, eu vou trazer algumas perguntas, umas palavras rápidas para o Guilherme, e ele vai responder de forma rapidinha, para a gente encaminhar para a parte final agora do nosso podcast, beleza? Bora lá. Então tá. Vamos lá, Guilherme, para o nosso ping-pong. Um arrependimento. Não ter começado a fazer testes AB antes na minha vida profissional, nos projetos que eu toquei. Eu me recordo que cerca de 2012, 2013 foi quando eu conheci a metodologia, o teste AB, mas eu só fui praticar ela em 2014, 2015. Talvez se eu tivesse começado antes, eu teria conseguido resultados mais exponenciais antecipadamente, né, nos projetos que eu toquei ou que eu toco. Legal. E uma conquista. Eu acho que são várias, né? Uma que eu posso trazer para vocês é que em 2015, pela primeira vez, uma empresa do lado ocidental ganhou o título de maior campanha de marketing digital para os fabricantes da plataforma que a gente distribui no Brasil, que é a plataforma Clique. E eu me recordo bem de quando a gente estava pensando nessa campanha, uma das ideias que eu tive foi como que eu consigo provocar o meu público no que a gente chama de marketing de guerra, que é trazer uma pergunta contrária ou negativa a respeito do meu serviço para que eu gere curiosidade, ele baixe o meu documento pela curiosidade e ali a gente começa uma tratativa de reversão do sentimento que eu gerei nele com a pergunta negativa a respeito do meu produto ou do meu serviço. Eu me recordo que nessa campanha que a gente fez, a gente chegou a gerar acho que 450 leads por mês, assim, para comprar o produto que a gente distribui hoje no Brasil, o produto de análise de dados. E pela primeira vez e única vez, o título de melhor campanha de geração de receita da Clique, que é o fabricante que a gente distribui hoje no Brasil, veio para o lado ocidental e foi para a Tocato, foi para a empresa que eu trabalho. Então, eu acho que essa conquista ela foi muito significativa, porque a gente conseguiu mostrar que é possível fazer coisas diferentes, é possível atrair clientes e leads com marketing digital, e eu estou falando de uma época que isso ainda estava começando a engatinhar, mas com criatividade. Desde que você seja criativo. Se você for criativo, se você entregar conteúdo de qualidade, você vai ser premiado. Seja por uma reconquista como essa, que foi um troféu, uma cerimônia, etc., ou seja com a conquista de novos clientes, que é o mais importante no final do dia. Legal. Uma pessoa para seguir. Não tem como falar de marketing digital e deixar de falar de André Siqueira.
né? André Siqueira, cofundador da Resultados Digitais, é uma das pessoas que trouxe esse tema para o Brasil lá há 10, 12 anos. Eu acho que vale muito a pena seguir ele. Ele fala muito sobre o inbound marketing no futuro das gerações, porque a gente está transitando muito forte e mudando muito o modelo de inbound marketing hoje, seja no mundo ou no Brasil. Então, eu acho que ele é uma referência que vale a pena vocês seguirem. Além da própria Carve, para quem quer conhecer mais o marketing jurídico. E um medo? Eu acho que eu vou trazer aqui um contraponto no medo, que é o medo de não errar. Sabe? Então, a gente vive muito medo de não errar. A gente vive muito medo de testar coisas e coisas não darem certas, porque a gente foi forjado na nossa forma de educação a sempre buscar as respostas certas. Então, se você voltar lá no seu retrospecto com 3, 4, 5 anos, seu primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, a universidade, sempre nos fez provas ou sempre nos questionou, trazia uma pergunta que você precisava acertar a resposta e a forma com que a gente foi educado. Então, a nossa mente pensa muito sobre como eu faço para acertar um questionamento ou uma hipótese de pergunta que venha para mim. E a gente acaba, com isso, criando muito medo de errar. E no mundo de testes, você tem que perder o medo de errar. Então, o medo que eu tenho hoje é cair novamente no medo de errar. Legal. Um desejo agora. Um desejo? Eu acho que o desejo que eu tenho é que as empresas realmente consigam entregar conteúdo de qualidade. Eu bati nessa tecla algumas vezes aqui durante a nossa conversa. Por que eu bati nessa tecla? Porque eu vejo muito conteúdo sendo entregue hoje no mercado, onde as pessoas elas entregam 10% do que elas poderiam entregar para tentar vender uma masterclass, para tentar vender alguma coisa, algum serviço através desse conteúdo que está sendo entregue para o público em geral. Então, o meu desejo é que as pessoas entreguem conteúdo de qualidade, independente se isso vai gerar um lead para você ou não. Porque, na minha crença, se você entrega conteúdo de qualidade, o segundo passo é você gerar leads para o seu serviço ou para o seu produto. E, por fim, um conselho. Comece. Comece do zero, comece testando, mas comece. Se não começar o mercado, quem não começar no mercado de vocês, vai ficar para trás e talvez esses escritórios possam não existir daqui 5, 2, 10 anos. Legal. Gente, então, assim, nós chegamos ao fim desse episódio do Vossa Autoridade. Eu quero aqui agradecer muitíssimo pela presença e por todo o conteúdo incrível fornecido aqui pelo Guilherme Tavares. Muito obrigado, Guilherme, por todo esse conhecimento que você trouxe para a gente hoje. Assim, eu até fiquei bem surpreso, assim, o quanto que isso foi profundo pro lado do marketing jurídico, sabe? Eu sei que você não é específico do marketing jurídico, mas todas as informações, assim, eu tenho certeza que foram na veia para quem precisa olhar para os dados hoje, né? Que são todos os escritórios de advocacia. Então, eu só tenho a agradecer mesmo por todo esse conteúdo. Legal. Obrigado, Duéria. Obrigado, Carve, pelo convite também. Foi um prazer participar do Vossa Autoridade. Tenho certeza que os próximos episódios também vão entregar bastante qualidade de conteúdo para as pessoas que estão nos ouvindo. Gostaria de deixar aqui e aproveitar, se me permitir, os meus contatos. Claro. Então, quem quiser me seguir no LinkedIn @Guilherme Tavares 1, no Instagram Guilherme Oficial. Fique à vontade em me seguir lá, em me procurar, em bater um papo, em trocar ideia. Vai ser um prazer poder avançar nas conversas com aquelas pessoas que tiverem interesse. Legal, muito obrigado. Pessoal, Vossa Autoridade é um bate-papo que fala sobre como afirmar a sua autoridade na internet como escritório de advocacia. Então, se você quer ficar ligado e ter vários insights e informações do mundo do marketing digital, marketing jurídico, para aplicar no seu escritório de advocacia, siga a gente em todos esses canais, no YouTube, no seu canal de podcast preferido e também no Instagram. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui e até o próximo episódio. Valeu!